Que alegria poder estar aqui com você em mais um Vida e Saúde. Nessa segunda-feira nós queremos falar com você nesse dia em que nós queremos abordar um tema de grande importância: ansiedade e depressão. Todos nós sabemos que ansiedade e depressão tornou-se muito popular. É uma linguagem falada em diversos ambientes da sociedade, por diversos segmentos. E muitas pessoas sofrem desse mal. Algumas pessoas sofrem a vida inteira com esta doença. E nós precisamos diferenciar aquilo que é ansiedade, aquilo que é depressão. Aquilo que faz mal de fato para a nossa vida, aquilo que nos conduz a ter tais sintomas e tais doenças. Por isso hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no nosso programa o Dr. Geraldo Baloni, psiquiatra, já conhecido nosso, tem várias participações aqui na Rede Século XXI e hoje vem nos ajudar a fazer, um esclarecimento para que todos nós possamos compreender, nos defender e nos precaver da depressão e da ansiedade, saber controlar e, sobretudo, saber compreender aqueles e aquelas que sofrem desse mal. Porque algumas vezes nós achamos que tais doenças não passam de frescuras, mas será de fato que é uma frescura? Por isso nós queremos a sua participação nesse programa. Nós queremos saber o que você tem como questionamento, o que você quer saber sobre a depressão e sobre a ansiedade. O telefone, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. 0 operadora 19 3871 9620. Ou então, pelo nosso endereço eletrônico, vidaesaude@rs21.com.br. Com certeza, a sua pergunta poderá esclarecer dúvidas de milhões de pessoas que estão nos assistindo agora. A sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa e a sua dúvida pode ajudar a outras vidas. Por isso, participe conosco. O nosso programa está apenas começando e nós queremos a sua participação aqui, hoje, porque você é responsável por esse programa acontecer. E a nossa qualidade de vida, ela diz respeito a nossas opções. Portanto, Vida e Saúde nos ajuda a sempre melhorar o bem viver. E para nos ajudar a compreender o nosso tema, vamos ver o VT. Beatriz passou por uma grande transformação. O acúmulo de estresse fez a jovem desenvolver a ansiedade. Eu tinha uma vida muito sobrecarregada. Eu morava em Campinas, com todas as obrigações de ser dona de casa. Eu trabalhava numa multinacional, que é uma das maiores multinacionais assim, de Campinas, então tem bastante pressão. E também estudo à noite, faço faculdade. Além dessa vida sobrecarregada que eu tinha, eu era uma pessoa que eu me cobrava demais. A ansiedade é uma descarga de neurotransmissores diferentes, no caso a noradrenalina, a adrenalina, que levam o coração a bater mais rápido, a pessoa sua mais, ela treme muitas vezes, então ela tem sintomas físicos também relacionados a isso. Algumas pessoas ansiosas chegam a ter aquela síndrome do pânico. Com apenas 20 anos, Beatriz precisou largar o emprego e retornar à casa dos pais depois de ter indícios de crise de pânico. Todos os sintomas da ansiedade foram aumentados. Eu fiquei com o coração muito acelerado, me dava calafrio, me dava tremedeira, me dava uma sensação muito ruim, aquela coisa de que você está passando tão mal que parece que você precisa ir para o pronto-socorro, que você está morrendo, só tendo um infarto, alguma coisa assim. É um medo muito grande e você não sabe do que, não sabe de onde vem. Além das crises de pânico, Beatriz teve alguns sintomas de depressão. É inexplicável, você simplesmente acordava triste e acordava assim, mal. E vinha a ansiedade junto com isso. E eu só queria chorar, eu só queria ficar na cama e eu só chorava porque eu acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. E em vários períodos eu tive esses momentos depressivos. Depressão é um sintoma psíquico caracterizado por falta de iniciativa, falta de vontade,
tristeza. A depressão pode ter tons maiores ou menores. Existem depressões profundas em que a pessoa simplesmente nem sai da cama. Geralmente, os quadros depressivos mais graves, mais profundos, têm início antes dos 40, 50 anos de idade. A especialista explica que nos casos de depressão mais leve, muitas vezes os sintomas da doença são confundidos com outros sintomas físicos. Por exemplo, os deprimidos podem apresentar dores no corpo, transtorno do sono e dificuldades para exercer atividades mais elaboradas. Não importa o sexo e nem a idade, todos estão sujeitos a desenvolver essas doenças. Para voltar a ter uma vida tranquila e feliz, é importante analisar caso a caso e diagnosticar a origem da doença para, assim, iniciar o tratamento. Às vezes, a pessoa precisa de atividade física, de atenção e de estímulo intelectual. Só isso já trata a ansiedade, já trata a depressão. Fazendo uma caminhada simples todo dia, ela dorme melhor. Tendo contatos sociais, melhora tudo, melhora a ansiedade, melhora a depressão e melhora a cognição. Agora, se ela é uma pessoa deprimida, à beira de um suicídio ou completamente desvinculada, desinteressada de qualquer atividade, tem que usar um antidepressivo. Aí a pessoa pode usar um antidepressivo e acompanhar, se puder, com uma psicoterapia. Hoje em dia eu faço 2 sessões de psicoterapia, além do acompanhamento com o psiquiatra. E ele me receitou uns remédios, ele gosta de fazer manipulação. E na última semana eu não tenho sentido nada de ansiedade. Eu tô super bem, eu tô com disposição, eu tô tendo a esperança de que eu vou conseguir passar. Ansiedade e depressão é o tema do nosso Vida e Saúde de hoje. Queremos dar as boas-vindas ao Dr. Geraldo. Muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. É uma grata alegria poder recebê-lo para nos ajudar a compreender este grande tema de hoje, ansiedade e depressão. Eu é que agradeço, Padre Heitor, ao senhor, à emissora Século XXI, por essa oportunidade de poder esclarecer algumas coisas que sempre estão em dúvida na população. Isso mesmo, porque a qualidade de vida é o nosso objetivo. Doutor, e para começar, a diferença de ansiedade e depressão? Há confusões? Há confusões, sim. Inclusive, os medicamentos antidepressivos não são iguais aos medicamentos ansiolíticos. Tem uma diferença muito grande. A ansiedade é uma atitude biológica natural dos seres vivos, do réptil para frente, incluindo a gente, onde coloca a pessoa em estado de alerta. Um estado de alerta e de atividade, pronto para uma mudança, pronto para uma atitude. Ou seja, a ansiedade, de manhã cedo, a hora que você desperta e tem que sair para o trabalho, você tem que ter uma dose de ansiedade, senão você não sai nem da cama, você fica lá restrito à cama. Se for conversar, por exemplo, com uma pessoa, um gerente de banco, que você tem que resolver um problema financeiro, mais ansiedade ainda. Se no semáforo, por exemplo, você fica com medo de um assalto, mais ansiedade ainda. Se no emprego você tem que lutar por cumprir uma meta, por exemplo, e se não cumprir vai ser demitido, mais ansiedade ainda. Então a ansiedade está presente no cotidiano de qualquer pessoa de uma maneira normal. O que acontece é que às vezes ela excede do normal, ou por um excesso momentâneo, ou por uma continuidade de um estresse diário contínuo, e aí ele tem um estado de esgotamento. Já a depressão, ela é uma doença caracterizada, como bem falou a neurologista a doutora Elizabeth Coalhato, é uma doença caracterizada por 3 sintomas básicos. Primeiro, um desânimo total, que é uma inibição psíquica global. Segundo, a perda de capacidade de sentir prazer com as coisas, a pessoa não vê graça em nada. E terceiro, uma autoestima baixa. A pessoa tem uma autoestima baixa. Muitas vezes ele não sabe identificar isso, mas o médico ou o psicólogo treinado para isso identifica quando é que essa autoestima está mais rebaixada. Mas de um modo prático, para que o espectador entenda bem, eu posso dizer que são 2 faces da mesma moeda. Porque a depressão pode levar à ansiedade e a ansiedade pode levar à depressão. Não obrigatoriamente, mas isso acontece. Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. E como que nós podemos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia,
nos precaver para evitar que a nossa ansiedade ela extrapole e nos leve a uma situação depressiva? Eu acho o seguinte, eu acho que, olha, dar uma explicação geral para o espectador entender bem. A pedra angular, ou seja, da onde sai toda a psiquiatria que não seja psicose, que é uma doença grave, é a autoestima. Se a autoestima não for satisfatória, a pessoa tem insegurança, tem medo, tem falta de autoconfiança, porque a autoestima dela é baixa. É muito simples. Se nós estivermos em 4 pessoas numa sala conversando e estiver caindo chuva, raio, tempestade, a chance que tem de cair um raio nos outros 3 é de 75% e em mim só 25%. Mas se a minha autoestima é baixa e eu sou pessimista, eu acho que vai cair na minha cabeça. Então eu fico com mais medo, com mais fobia. Por isso que o ponto de partida, padre, é a autoestima. Essa autoestima, se você puder melhorar a sua autoestima, você está combatendo a ansiedade. Se você puder ter uma escala de valores, por exemplo, esse copo d'água, ele tem o valor de um copo d'água. Eu não posso superestimar, por exemplo, o copo d'água vale mais do que um copo d'água, porque se ele cair no chão e quebrar, eu me sinto mal, muito mal. E se for só um copo d'água, eu não me sinto tão mal. Ou seja, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, aquilo é apenas uma entrevista de emprego. Não é uma questão de vida ou morte, como a pessoa ansiosa acredita que seja. Então, essa revalorização da vida e de todas as circunstâncias de vida fazem parte. Agora, a doutora lá, neurologista, deu uma ideia importante. Eu tenho alguns pacientes que têm ansiedade e aliviam muito praticando esporte, adquirindo um animal de estimação, tendo uma atividade intelectual, fazendo algum curso, alguma atividade manual. Isso alivia bem a ansiedade daquelas pessoas propensas à ansiedade. E com relação à depressão, essas práticas esportivas, criar um animal, fazer essas atividades físicas, também ajudam a pessoa a se livrar ou ainda existe um caminho anterior para que ela possa chegar a tal atitude? Padre Heitor, eu gostaria de falar que ajuda, mas não ajuda. Por isso, eu faço até um apelo para o espectador. Quem tem um deprimido na família, para que não diga, você precisa passear, precisa conhecer pessoas, precisa ter uma atividade, precisa fazer alguma coisa. Porque indiretamente está xingando a pessoa que é deprimida de uma pessoa que não faz nada. Incompetente. Né? Incompetente. A depressão é uma doença. É uma doença. É igual você falar, então, que você precisaria todas essas atividades importantes para melhorar da sua miopia. Então, você tira os óculos e fala, olha, tenha pensamento positivo que você vai enxergar bem. Não é possível. Não é impossível, não é por aí. Possível. Não é por aí, é uma doença. Eu acho que passear é muito bom para quem está bem. Eu acho que fazer alguma coisa é ótimo para quem está bem. Agora, conhecer pessoas, mesma coisa. O deprimido, ele não quer ver gente. Como é que a gente obriga ele a conhecer pessoas? Então, é o seguinte, se a pessoa está deprimida, primeiro vamos fazer um tratamento especializado, psicológico ou psiquiátrico, ou preferentemente os dois juntos. Agora, fazer essas recomendações são excelentes no período de recuperação do paciente deprimido. Mas ele, por si só, essas alternativas não são suficientes. Ou a pessoa não tem depressão, às vezes ele tem só uma tristeza. Então, hoje, nosso Vida e Saúde trata desse tema tão importante para a nossa sociedade, para o nosso bem-viver: ansiedade e depressão. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o Dr. Geraldo Baloni para nos esclarecer as nossas dúvidas. Não sai daí. Se você sentir sintomas de ansiedade, de depressão, eu acho que você tem que reconhecer que você está sentindo esse sintoma, tá? Reconhecer, e isso é um sintoma tão importante quanto uma pressão alta, quanto uma glicemia elevada. Reconheça que é o primeiro caminho para você buscar uma resolução.